Como montar um ciclo de estudo para o seu concurso. Nesse vídeo eu vou te ensinar como você pode montar um ciclo de estudo para o seu concurso utilizando a ferramenta de mapa mental. Eu sou o Thiago Botelho, sou cofundador da Estude com Sucesso, um projeto destinado a ajudar pessoas como você a alcançarem o sonho da aprovação em concurso público. E também sou coach de concurso e de produtividade. E estou aqui hoje respondendo a uma pergunta que a gente recebeu no nosso site, falando sobre como criar um ciclo de estudo para o seu concurso. Então, vem aqui que eu já vou te ensinar e você vai aprender rapidinho como fazer isso. Tá? Basicamente, então, o ciclo de estudo é uma forma de planejamento, uma das formas para você organizar a sua rotina de estudo semanal. Basicamente, existem duas formas de você fazer isso, e as formas principais são o quadro horário convencional, que é o que você já está acostumado, e o ciclo de estudo. Eles, então, são formas para você organizar como você vai utilizar o seu tempo durante a semana de estudo, tá legal? Então, o quadro horário é esse modelo padrão que você está acostumado já, que é uma tabela onde você aloca ali as disciplinas que você vai estudar durante a semana, de acordo com os horários disponíveis que você tem para estudar. Então você vai pegar, por exemplo, e vai definir que você tem os horários para estudar. Vamos supor, essa pessoa aqui parece que tem o dia inteiro para estudar, basicamente. Então, às 7h30, ela começa a estudar regime jurídico, na segunda-feira, e depois vai para a academia, depois almoço, descanso, depois estuda português, matemática e assim sucessivamente. Então ela define horários fixos para estudar durante a semana, naqueles horários pré-determinados ali para cada disciplina. Esse é o modelo mais comum e é um modelo mais rígido de horário que tem algumas implicações que a gente já vai falar isso quando estiver falando aqui do ciclo de estudo. Então, o ciclo de estudo é um modelo um pouco diferente, que você organiza a sua sequência de estudos, e ele é baseado na formação de um ciclo, onde você define um conjunto de disciplinas que você vai estudar e define uma sequência na qual você vai estudar cada uma das disciplinas, definindo também a quantidade de tempo que você vai alocar para cada uma delas. Como que funciona isso? Basicamente, então, é um ciclo. Esse aqui é um exemplo de um ciclo de estudo de 5 horas com 5 disciplinas. Na verdade, aqui está 6, mas são 5 disciplinas. Certo? São 5 disciplinas que estão alocadas aqui para você estudar nesse ciclo. Tá? Então, a pessoa que definiu que vai estudar Direito Administrativo por 1h30, depois Direito Constitucional por 1 hora, Língua Portuguesa 1 hora, Raciocínio Lógico 1 hora, Informática 30 minutos. E aí o que ela vai fazer? Ao invés de estudar durante a semana dela, nesses horários que ela tem disponível para estudo, vamos supor que ela tem disponível das 7h30 às 9h, aqui na segunda, 2 horas, e aqui ela tem mais 1h30, aqui ela tem mais 1h30, e assim sucessivamente. Então, o que ela vai fazer? Quando chegar na segunda-feira, ela vai estudar. O que ela vai estudar? A primeira matéria do ciclo, que é, vamos supor, Direito Administrativo. Ela vai estudar 1h30. Concluindo 1h30 de estudo, ela vai passar para a próxima disciplina, que é Direito Constitucional. Mas vamos supor que na segunda-feira ela tem das 7h30 às 9h para estudar. Então ela estuda 1h30 e já dá 9 horas. Ela vai para a academia, faz as coisas dela, depois do almoço ela tem mais 1h30 de estudo. E aí ela vai estudar o quê? A próxima disciplina, Direito Constitucional, que é só 1 hora. E aí logo depois que ela acaba, ela vai estudar os outros 30 minutos, a disciplina Língua Portuguesa, só que vai acabar o tempo, porque ela só tem mais 1h30 aqui, tá certo? Na verdade está aqui, né? Das 14 às 1h30. Ela vai estudar 1 hora de língua portuguesa e vai sobrar 30 minutos para ela. E aí ela passa para a próxima disciplina, que é o raciocínio lógico. Não, na verdade ela estava na língua portuguesa e só vai conseguir estudar 30 minutos de língua portuguesa, ela para, e no próximo momento que ela for estudar, ela termina de estudar aqueles 30 minutos e segue para o raciocínio lógico, estuda 1 hora, segue para a informática e assim sucessivamente. A vantagem desse método é que uma pessoa que define, a diferença é o seguinte: quando você define um quadro horário fixo, você pode eventualmente sofrer algum tipo de acontecimento que vai te fazer furar aqueles horários. Por exemplo, se você definiu português, matemática e administração pública na segunda-feira, mas acontece alguma coisa ali que você não consegue estudar nada na segunda-feira, seu filho adoece, você passa o dia inteiro com ele no hospital, o que acontece?
todo aquele seu dia fica prejudicado. Todas aquelas disciplinas, você perde elas durante a semana, porque na terça-feira você já tem outras disciplinas para estudar. E aí você vai perder aquilo ali. E quando você tem um ciclo de estudo, independente se você perdeu um dia inteiro de estudo, no dia seguinte, quando você começar, você vai começar exatamente de onde você parou. E com isso, você não perde nada naquele seu ciclo, tá? Se você quiser, você pode se aprofundar mais sobre a metodologia do ciclo de estudo e como que você define cada disciplina que você vai estudar, cada disciplina dessas aqui, como que você define quantas horas que você coloca para cada uma delas. A gente tem outra aula sobre planejamento que te ajuda a definir melhor quanta carga que você coloca para cada disciplina, para saber se você vai estudar 1h30 de direito administrativo ou somente 1 hora. Como que a pessoa definiu esse tempo aqui? Basicamente está relacionado com o conhecimento que ela já tinha de cada disciplina, a dificuldade de cada disciplina e o tamanho do conteúdo no edital. Se é um conteúdo pequenininho, como informática, por exemplo, ela poderia definir só 30 minutos. Ou se é um conteúdo que ela domina muito, por exemplo, informática, ela poderia colocar só 30 minutos. E aí ela define a sequência, mas o mais importante é que em cada momento de estudo ela vai seguir aquela sequência definida ali. Tá legal? Então, ela é uma ferramenta mais maleável, ela não tem um horário pré-determinado, tá certo? Ela não tem uma sequência definida e você vai estudar o tempo que você tem disponível. Ela é ótima, então, para pessoa que tem uma rotina incerta. Mães, por exemplo, quem trabalha 8 horas por dia, quem faz faculdade, né? E aí você não tem muita hora certa para estudar. E aí, cada 30 minutos que você conseguir encaixar, você vai pegar aqueles 30 minutos e aproveitar. E ir seguindo o seu ciclo, seguindo o seu ciclo. Vagou 1 hora, opa, já vai segue ali. 30 minutos, aproveita. 1 hora, e aí você vai estudando nas horas, vai encaixando cada bloco de tempo ali dentro daquelas horários disponíveis que você tem. Tá certo? Então, você pode criar o seu ciclo de estudo simplesmente numa folha de papel, escrever ali cada disciplina que você vai estudar e definir a quantidade de horas para ela. Você pode criar também no Excel, você pode criar uma tabela no Word e você pode criar também com um mapa mental, que é esse modelo que eu estou apresentando aqui, só para você ter como mais uma possibilidade, que é bem interessante. Inclusive, você te permite algumas variações aqui, que é bem legal. Tá? Então, na prática, eu vou te mostrar aqui um ciclo de estudo para um edital de técnico do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, que é um exemplo que eu peguei aqui só para você entender. Então, eu criei esse ciclo de estudo pegando as disciplinas. Deixa eu só voltar uma coisa que eu escrevi aqui. Ó, eu considerei aqui as 4 disciplinas do conteúdo básico e 2 disciplinas do conteúdo específico, tá certo? Direito administrativo e direito constitucional. Então, vamos supor, eu peguei o edital lá, esse edital aqui, e aí tinha as disciplinas do conteúdo básico, tinha lá língua portuguesa, informática, ética no serviço público e atualidades. E aí eu coloquei essas disciplinas aqui, língua portuguesa, informática, ética no serviço público e atualidades. E eu falei, poxa, só tem 4, então acho que eu vou incluir algumas do conhecimento específico. Eu puxei 2 só para já ir estudando. Você pode também criar o seu ciclo de estudo com todas as disciplinas, mas eu não recomendo isso, especialmente se você é iniciante, porque você vai colocar, às vezes, 10, 12 disciplinas para estudar e o seu ciclo vai ficar muito grande. Esse ciclo aqui, por exemplo, tem 7 horas, 1h30 aqui, 1 hora, 1h30 e tal. E se você colocar um ciclo de 12, 15 horas, vai demorar muito para você rodar todo o ciclo e voltar naquela disciplina, primeira disciplina. Ou seja, você pode passar 1 semana ou 2, dependendo, se você tem pouco tempo de estudo, sem ver uma disciplina. Isso é muito pouco. Então, assim, às vezes, o que mais recomendado é você pegar de 5 a 6 disciplinas, estudar elas, e à medida que você for terminando uma disciplina, você inclui outra. Terminou uma disciplina, inclui outra. Terminou uma disciplina, inclui outra. Mas terminou, o que eu digo terminou todo o edital dela, todo o conteúdo programático dela. Você estudou tudo, fez seus mapas mentais ou resumos, estudou, revisou, fez questões, está sabendo aquela disciplina, terminou ela, aí você inclui outra. E aí você vai estudando sempre 5 a 6, 8 talvez disciplinas durante a sua semana, tá? Mas não colocar 10 ou 12 ou 15, que talvez seja muito para você aí nesse momento, tá legal? Então eu peguei ali as disciplinas do conteúdo básico e escolhi algumas do conteúdo específico que eu achei que valeria a pena priorizar, tá? No caso aqui, só para ficar de exemplo,
é o cargo de técnico que eu peguei aqui. Aí tem lá como conhecimento específico, tem noções de direito constitucional, administrativo e direito civil e tudo mais, tá certo? Então, basicamente, olha lá, são muitas disciplinas. Se eu quisesse colocar todas, ia ficar 1 mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 disciplinas. 9 mais as 4 que tinha ali, ia ficar 13 disciplinas. Talvez esse ciclo aqui ia ficar muito grande, especialmente se você é iniciante, não tem uma capacidade ainda de se organizar tão bem, ou de ficar estudando muitas horas seguidas. Então é interessante você começar com poucas disciplinas e ir avançando pouco a pouco, tá legal? Então, basicamente, o que eu queria falar sobre esse ciclo de estudo é isso aí. Se você quiser entender melhor como você define a quantidade de tempo que você coloca para cada aula, para cada disciplina, a gente tem outro material que explica como você cria o seu planejamento de estudo de uma forma mais otimizada, focada no seu edital e priorizando as disciplinas que devem ser mais priorizadas, e a gente te passa esse material aí depois para você acessar e tudo mais. Então, eu recomendo que você pegue isso que você aprendeu aqui agora e já aplique. Crie aí o seu próprio ciclo de estudo. Eu estou usando aqui uma ferramenta que é o Xmind, que é essa ferramenta que a gente utiliza e recomenda aqui de criação de mapas mentais. É uma ferramenta gratuita. Se você quiser saber um pouco mais, tem umas aulas também que a gente explica aqui como criar os mapas mentais, quais ferramentas usar. A gente fala aqui, tem todo um mini curso que a gente oferece aqui. Eu vou deixar para você o link para você acessar aí depois, tá? De qualquer forma, você pode criar esse mapa mental no seu caderno mesmo. Você cria um mapa mental, ou aqui numa ferramenta como essa, ou mesmo numa planilha de Excel, numa tabela, não interessa. O importante é você utilizar o ciclo de estudo, caso esse seja uma coisa realmente interessante para você. Tá legal? Teste aí e veja o que você acha. Então, basicamente, era isso que eu queria falar. Se ficou alguma dúvida, assista novamente esse vídeo e, se a dúvida persistir, comente aqui, poste aqui nos comentários, que a gente vai fazer questão de responder o tão breve, quão logo possível a gente vê a sua pergunta, tá legal? Basicamente, esse é o fim. Te peço que curta e compartilhe esse vídeo, caso você tenha gostado, caso ache interessante compartilhar isso com outras pessoas, curta e compartilha. Inscreva-se no nosso canal no YouTube, inscreva-se na nossa lista de e-mail, porque a gente passa muito conteúdo por ali também, e a gente se vê aí nos próximos vídeos. Eu sou o Thiago Botelho, da Estude com Sucesso. Foi um prazer estar aqui e até mais. Tchau, tchau.